E aí, galera, tudo bem? Eu tô aqui com vocês, Superman do AB, Pedro Barreto, para a gente gravar um rol de dicas importantes para a prova de ética profissional. Eu quero falar com você um pouquinho sobre um tema bem importante, que é o processo dentro da OAB. Lá no nosso Estatuto da OAB e da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, a gente tem sempre três focos para a gente estudar na preparação para o exame de ordem. E eu digo que a matéria ela se subdivide em três partes. No primeiro momento, a gente estuda o da advocacia. É o maior tema. A gente pega do artigo 1 ao 43. Esses 43 artigos, eles formam a maior base de conteúdo e de temas que caem no exame. É onde a gente vai cuidar do que é a advocacia, quais são as prerrogativas do advogado, quais são os atos privativos do advogado, quais são os requisitos para a inscrição nos quadros da OAB, quais são as modalidades de inscrição. A gente vai falar sobre sociedade de advogados, sobre honorários dos advogados, sobre o advogado empregado. A gente vai falar sobre os impedimentos e incompatibilidades, sobre as sanções como a censura, a suspensão e a exclusão, e a gente então vai do artigo 1 ao 43 falando bastante sobre a advocacia. No segundo momento, o estudo do 44 ao 67, ele pega o famoso da OAB, é a gente estudar a organização da Ordem dos Advogados do Brasil, do artigo 1, 44, desculpe, 44 ao 67. Ponto importante, são 24 artigos aqui de suma importância, que sempre tem uma, duas questõezinhas que caem no exame. E por fim, na terceira parte, a gente vai estudar o processo na OAB, o processo na OAB. E aqui a gente foca nos artigos 68 a 77, 68 a 77, Já nos artigos subsequentes, até 86, a gente pega as disposições finais transitórias. Então eu quero bater um papo com você sobre esse terceiro momento. É uma dica rápida, curta, objetiva, mas que faz a diferença em prova. Gente, quando a gente começa a falar sobre o processo na OAB, primeiro ponto é você entender que existem diferentes tipos de processo na OAB. E não só um processo para apurar uma infração disciplinar, onde se aplica uma sanção por uma conduta de indisciplina. Não obstante, seja o que mais cai em prova, porque é o que melhor recebeu normas próprias no Estatuto, o processo disciplinar, existem outros tipos de processo. E a primeira questão que normalmente cai na prova sobre processo na OAB é a que está lá, no artigo 68, sobre a legislação aplicável aos processos que tramitam na OAB. Eu queria dizer a você o seguinte, olha, é claro que existem normas próprias, normas específicas, advindas da legislação, da lei, do Estatuto da OAB da Advocacia, do Regulamento Geral, que vão disciplinar o processo e o trâmite dele internamente. Mas na omissão de normas específicas, quais legislações eu devo buscar para com elas extrair as normas com as quais vou guiar o trâmite, o desenvolvimento do processo dentro do AB. E aí tem uma pegadinha, por quê? Você tem que dividir se do processo que está a se referir é o processo disciplinar ou não, ou se são os demais. Gente, no processo disciplinar eu apuro condutas infracionais, condutas de indisciplina. Então é claro que eu tenho um caráter punitivo, eu tenho um caráter de sanção. Nem todo processo apura uma infração para aplicar uma sanção. Eu posso ter processo para discutir competências, organização dos órgãos da ordem, enfim. Quando você tem um processo disciplinar, na ausência de normas próprias, que legislação você vai buscar? Você vai buscar, gente, as normas da legislação processual penal. Fácil caráter puniendi, que é flagrante, é substancial no processo disciplinar. Então, as normas que a gente vai aplicar subsidiariamente ao processo disciplinar são as normas do processo penal. Já nos demais processos, que não o processo disciplinar, a gente vai buscar as normas do procedimento administrativo comum. E não sendo possível encontrar nelas a solução para os problemas postos, a gente busca as normas do processo civil comum ordinário. Então, o que eu quero que você filtre? Cuidado na prova, a dica é bem simples. Qual a legislação que se aplica aos processos na OAB subsidiariamente, diante da omissão de normas específicas próprias que solucionem os questionamentos e os problemas que estão surgindo? No processo disciplinar, você aplica a legislação processual penal. Nos demais processos, você vai buscar a legislação administrativa, o procedimento administrativo, as normas do processo do procedimento administrativo, o interesse público primeiro que o interesse privado, porque a advocacia é função pública, é serviço público, o advogado presta função pública, ele presta serviço público e tem função social. Agora, não se conseguindo resolver com as normas do procedimento administrativo, você procura as normas do processo civil comum, do procedimento civil ordinário comum. Bom, feita essa consideração, vem a pergunta de sempre. Professor, no processo disciplinar,
Qual é o prazo para as manifestações do advogado, da parte? Qual é o prazo para recurso? Galera, em regra, os prazos são de 15 dias. Guarda essa que isso cai toda hora em prova. Os prazos para as manifestações e as interposições de recursos, salvo a disposição expressa de lei em contrário, serão de 15 dias. 15 dias vai ser o prazo para as manifestações e para os recursos. E vem a famosa pergunta sobre os recursos. Os recursos têm efeito suspensivo ou apenas devolutivo? Gente, os recursos têm, como regra, efeito suspensivo. Somente em 3 casos, os recursos não terão efeito suspensivo dentro dos processos que tramitam na OAB. Como regra, guarda o que eu estou te falando, isso cai em prova. Os recursos, eles têm o efeito suspensivo, salvo em 3 casos lá previstos no artigo 77. Os recursos estão em 3 artigos: 75, recurso para o Conselho Federal; 76, recurso para o Conselho Seccional; e 77, os efeitos do recurso e as situações excepcionais 3, em que o recurso não tem efeito suspensivo, artigo 77. Então, o que é que eu vou dizer para você? Somente em 3 casos, o gabarito lá na tua prova. Nesse caso, o recurso não tem efeito suspensivo, tem efeito meramente devolutivo. Primeiro, quando estivermos a cogitar de uma suspensão preventiva aplicada pelo Tribunal de Ética e Disciplina, o que é plenamente possível, uma suspensão preventiva quando existe risco na matéria que se apura, no processo disciplinar, existe risco de violação à integridade, da dignidade da advocacia. Então, pode o Tribunal de Ética e Disciplina, o TED, Tribunal de Ética e Disciplina, aplicar uma suspensão preventiva. Recurso contra a suspensão preventiva, recurso em matéria de eleições e recurso diante da apuração, gente, de fraude na inscrição do advogado. O cara fraudou a inscrição dele para virar advogado. Não cabe efeito suspensivo. Então, somente em 3 casos, o recurso não vai ter efeito suspensivo. Os recursos que têm prazo de 15 dias para serem interpostos, eles têm efeito devolutivo e suspensivo, salvo quando estiverem ligados à suspensão preventiva aplicada pelo Tribunal de Ética e Disciplina, matérias de eleições, e quando esses recursos, porventura, estiverem sendo interpostos, além do caso, né, de suspensão preventiva e de eleições, na terceira situação, meus amigos, em que se, grave o que eu estou te falando, fraude de inscrição de advogado. Isso é uma fraude absurda. Isso leva até a exclusão da advocacia. Em matéria de fraude na inscrição do advogado, né, o artigo 8º tem os requisitos, e você não pode fraudar. Você fraudando o artigo 34, ele vai prever lá nos incisos finaizinhos dele, no 28, 27, 26, as questões que levam à exclusão. E lá está a fraude à inscrição. Né? Então, fraude à inscrição, fraude para se inscrever como advogado, matéria de eleições e suspensão preventiva aplicada pelo Tribunal de Ética e Disciplina, o recurso não tem efeito suspensivo. Afora isso, os recursos têm efeito suspensivo, essa é a regra, e são interponíveis em 15 dias. Continuando nessa matéria, clique aí na parte 2 para que você possa assistir junto comigo a continuidade desse tema de recursos, e a gente vai fechar essas dicas sobre processo disciplinar, recursos e processo em geral na Ordem dos Advogados do Brasil. Estou te esperando na parte 2.